Meu Senhor, obrigado, irmão. Aleluia. Deus já tem feito grandes coisas em nossa vida e vai continuar fazendo, irmãos. Aleluia. Vamos abrir no Gênesis 39, verso 1 e 2. Um personagem bastante amado, bastante querido nas igrejas. E vamos novamente estar falando desta palavra. Gênesis 39, verso 1. E José foi levado ao Egito, a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Verso 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluias, glória ao Senhor por esta noite, por estarmos, Senhor, em Tua casa, em Tua presença. Pai, agora fala conosco, usa-me como canal de bênção, Senhor. Seja repreendendo a oposição à palavra agora, fora daqui todo espírito que não é do Senhor. Consagramos essa hora para a ministração da santa palavra. Então me usa, Senhor, conforme a Tua direção. Aleluia, faz, Senhor, o que te apraz através desta palavra, aleluia. Opera, Senhor, grandezas em cada coração, ó Deus. Fala de forma especial, faz obra de forma especial e única, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, opera segundo a tua grandeza, o teu amor sobre nós, aleluia. Que nos salvou, que nos redimiu, Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor. Amém. Tome assento. Glória ao Senhor. Vocês viram as crianças louvando ao Senhor. Dali um tempo à frente, eles vão estar servindo ao Senhor. E que eles sejam ensinados na palavra, na boa palavra. Sejam guiados pelo Espírito Santo. E venham a entregar o coração ao Senhor e servir ao Senhor de todo o coração. Assim como o personagem desta noite, que venha esta palavra falar com cada um de nós de forma especial. No Gênesis 39, nós vemos ali José sendo vendido, né? Começa um pouco antes, no capítulo 37, verso 28. Ele é vendido por 20 moedas de prata. Verso 28, no capítulo 37. Diz assim: passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, os irmãos tinham conspirado contra José, né? E resolveram matá-lo. Mas Rubem, ele disse, não vamos matar, não. É nosso irmão. Então, vamos fazer outra coisa. Deixa ele lá no buraco, lá no poço. Né? E quando passaram ali os mercadores midianitas, né? A terra de Gileade, ele produz bastante ervas aromáticas, né? Coisas usadas para perfumaria, especiaria também. E os mercadores transitavam, levavam, né? Vendiam em outro lugar. E ali também compravam pessoas, escravos. E, infelizmente, José foi vendido para eles por 20 moedas de prata. Um jovem passando por essa situação terrível, né? Agora sendo tirado da sua família, sendo
traído, vendido, né? Expulso de sua vida por seus irmãos, os amados irmãos. Né? Romanos 8, verso 18, diz assim a Escritura: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, irmãos, esta palavra de Romanos fala comigo, fala com você, de que, embora várias circunstâncias ruins e contrárias contra a tua vida e contra a minha vida, diz que nós temos algo melhor da parte do Senhor para receber ainda. Aleluia. Deus é soberano, poderoso, né? Foi cantado o Deus invencível, invencível, poderoso, honra e glória ao Senhor. Aleluia. Honor, aleluia. Né? E ali, a vida de José agora muda, né? Já pensou, irmãos? Você tirado, né? A força da sua vidinha boa, né? Perde tudo, agora você já não tem mais nada, está amarrado, escravo, agora você tem que obedecer a alguém, sem ser seu pai, sua mãe, seus irmãos até. Agora tem que obedecer um Senhor, seu dono. Né? Foi assim com José. E agora tem um senhor egípcio. Né? Mas diz a palavra que Deus era com José. Coisa boa é quando Deus é conosco, quando Deus é contigo. Né? Você passa por várias situações, mas quando Deus é, você prospera. E a prosperidade não é dinheiro, né? É uma vida na presença de Deus. Já foi falado de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu espero que você realmente deixe o Espírito Santo trabalhar, manifestar na sua vida e ele fazer, aleluia, aquilo que Deus quer na sua vida. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Aí você vai ver coisas grandes e incríveis que você mesmo não sabe ainda. Aleluia. E Deus, Ele é poderoso para fazer, para guardar, para levantar, para multiplicar. Aleluia. E sobretudo, sabe o quê? Trazer reforço. Escudo do seu lado. Pilar do seu lado. Aleluia. Esse homem agora, 17 anos, 18 anos, né? Um baita romão, né? Um moleque, né? Mas ele aprendia as coisas. Ele estava aqui, sabe por quê? Por causa do sonho de Deus. Aleluia. Você já sentou na sua cadeira e fala assim, eu estou aqui no Japão, nessa igreja, por causa do sonho de Deus. Aleluia, então se alegra. Você faz parte do sonho de Deus. O Senhor sonhou lá atrás contigo. Né? Eu não, mas Deus sim. Aleluia, né? Quanto trabalho, né, pastor? Misericórdia, né? Aleluia. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós queremos, pensamos, sonhamos, porque Ele é poderoso para fazer. Aleluia. E foi exatamente esse menino ser imaturo, né? Esse jovem ser imaturo, falou assim, olha, vou contar meu sonho. Ó, vou mandar em vocês tudo, viu? Até o pai vai se ajoelhar para mim. Aí, nossa, num tempo em que o pai era Deus em cima e o pai, depois vinha, né? Todo o restante da família. Aí, né? Jacó está lá. Rapaz, isso que você está falando aí, né? Você está maluco, né? Todos os irmãos contra, mas diz que Jacó guardou esse negócio, né?
sem entender, então ali. Os outros, né? Os outros irmãos, tudo contra. E sonham que isso nunca vai acontecer. Em nome de Jesus, né? Né? Meu Deus, esse moço vai mandar em nós, né? Né? O sonho era assim, eles tinham que se encurvar a José, né? Mas infelizmente ele soltou a boa antes, né? E, podia ser 20 anos depois, 30, né? Ele soltou ali, todo mundo ficou contra ele. Agora ele é vendido, né? Por causa disso, por causa do sonho de Deus. Então passou por muita situação ruim, né? Se não dizer pessimamente ruim, né? Já aconteceu isso contigo por ser crente, agora você começa a perder tudo, né? Às vezes Deus tira de nós, porque nos atrapalha a caminhar com Ele, né? Para você ser cheio da unção de Deus, você precisa entregar algo que vale para você. Para Deus tanto faz, mas para você custa caro, custa muito. Aí você entrega para Deus, aí terás unção de Deus na sua vida. A unção não custa barato para quem recebe unção. Custa muito caro. Mas toma, Senhor, agora, toma minha vida. Toma o que eu tenho. Toma o meu coração. Eu nem sei o que tem dentro, mas toma. E aí terás unção de Deus. Mas custa caro. Porque você não pode mais pegar de volta aquele que era seu. Agora pertence ao Senhor. Quando você der, não olhe para trás. Obedece ao Espírito Santo. Entendeu? E esse homem agora diz que ele está ali. Agora vamos para a segunda parte. Foi varão próspero. E a prosperidade não está só nisso aqui, ó, prata, né? Verso 39, de 3 a 5. Capítulo 39, do verso 3 ao verso 5. Vendo, pois, seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Verso 4. José achou graça aos seus olhos, servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Verso 5. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Aleluia. E agora Deus começa a prosperar José na casa do seu senhor, Potifar. Diz que foi abençoada a casa, tudo que ele tinha e no campo. Não é? Eu creio que ele tinha campos e ali então prosperava, né? Aquela erva crescia ali, todo aquele roçado, os animais, né? Tinham crias, tudo ia multiplicando lá por causa do amor do Senhor a José. Aleluia. Por causa de José. Agora começa ali a prosperar esse moço lá. Aleluia. Mesmo sendo escravo. Agora ele começa a ser mordomo, cuidar da casa ali do seu senhor. Começa a trabalhar, a aprender coisas novas também. Diz que ele começa ali a contabilizar tudo. Ele começa a ensinar os outros servos também, o egípcio, a matemática e tudo. A cuidar de tudo lá. Não é? Então esse varão era um varão próspero na presença do Senhor. Porque ele tinha a presença do Deus vivo. Ele tinha o Espírito Santo nele. Né?
várias vezes fala que o Espírito, né, reconhecia um Espírito excelente nele. Aleluia. Assim como Daniel era também, aleluia, José também. Será que reconhecem você o Espírito Santo? O Espírito excelente do Deus Altíssimo? Você é reconhecido no lugar onde você está? Né? Aquela pessoa tem algo diferente, tem algo especial, um brilho diferente, aleluia. Né? Fala assim, nossa, parece que tudo funciona quando ele está lá. Quando ele não vem, piu. Né? Você é assim lá onde você está? Né? Todo mundo espera você chegar ali. Né? Eu sempre lembrava de uma pessoa que estava esperando meu bom dia. Né? E dizia que o meu bom dia, mesmo eu saindo com a garganta ruim, fraquinho, fanho, de manhã, quando você está no inverno, né? Está fanho, não consegue nem falar um bom dia, diz que saía um bom dia, né? Substancioso, parecia que Deus estava falando com ela. Ela dizia, o seu bom dia é diferente. Né? E ficava aguardando meu bom dia. Né? Então nós somos assim, os crentes têm que ser assim, o Espírito tem que brilhar ali, aleluia, aonde você está. E agora, esse jovem começa ali a construir coisas, né? Ali começa a prosperar. Né? Ele também, lá na casa de seu pai, Jacó, ele era o secretário lá. Né? Meio dedo duro, né? Mas ele era o secretário lá, ele fazia a contabilidade de tudo lá. Né? Se estava faltando o churrasco de amanhã ou do outro dia, né? Às vezes lá os filhos de Jacó faziam um churrasquinho lá, sem o pai saber, e chegava contando, né? Tá faltando uma ovelhinha hoje. Né? Então ele era o dedo duro. Né? Então, eles davam um monte de desculpa. O lombo comeu, né? Mas ele aprendia as coisas com o pai, não é? Com certeza aprendeu egípcio com o pai, a matemática também. Então ele sabia aplicar essas coisas na casa de Potifar. E ali se tornou ali o mordomo, alguém que ensinava e prosperava muito esse lugar, essa casa, por causa de José. E aí passou o tempo, agora terceiro ponto, o assédio da mulher de Potifar. Agora um ponto importante para jovem, né, que não é casado, né, presta atenção, né? A mulher de Potifar viu, né, Gênesis 39:6 diz que José, ele era formoso de aparência, né? Capítulo 39, no verso 6, diz que José era bonito. Então ela ficava assediando ele, olha, deita-te comigo, né? E ficou insistindo, o assédio é isso. Ficava molestando, insistindo, pretensão insistente. Né? O assédio também é um cerco, né? Cerco militar, né? De algum lugar. Um exército cerca uma cidade, isso é um assédio, é um cerco. Né? Mas também, agora, está se referindo, né, a alguém que fica molestando com a pretensão insistente, ela insistindo, diz que ela vinha todo dia para José. Mas José estava firme na sua postura de filho de Deus, de servo de Deus. Um caráter íntegro e forte, limpo, para uma pessoa nova. Né? Então ele tinha ali uma posição firme. Né? Que os jovens dessa casa tenham uma posição firme ao assédio sexual. Né? Não tenham pressa, né, de fazer sexo. Por quê? Quando casar, aí se torna, né, algo que você deve praticar sempre. Né? Diz lá em 1 Coríntios,
capítulo 7, né, de que nós temos que ali cumprir nossas obrigações. Não precisa abrir lá. Então, nós temos que cumprir as obrigações maritais, né? Então, chega um tempo, pensa bem, você trabalha o Teide, mais algumas horas de zangueô, chega lá, 10 horas da noite, tá firmão, que nem geleia, né? Aí, a mulher está esperando, né? Ô, benzinho, hoje, é hoje. Né? Aí o benzinho está cansado, fez zangueô, só quer dormir, né? Mas agora, esperou até o casamento, agora vai cumprir, né? Agora seja homem. Então, por isso que a Bíblia diz, olha, não pratica antes, espera o tempo, porque depois vai ter que fazer, mesmo estando com todas as coisas, ainda tem que cumprir, né? Então, aí tem que ser macho, né? Senão a coisa desanda. Então, espera o tempo. Provérbios, né? Provérbios 7. Provérbios 7 fala do jovem, tomar cuidado. Provérbios 7, verso 7, diz assim: vi entre os simples, descobri entre os jovens, o jovem falto de juízo, que passava pela rua, junto à sua esquina, e seguiu o caminho da sua casa. No crepúsculo da tarde do dia, na escuridão em trevas da noite. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. E esta era alvoroçadora, contenciosa, e não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pela praça, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou e esforçou seu rosto e disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei meus votos. Né? Foi lá na igreja, lá. Né? Por isso, saí ao teu encontro e buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloes e canela. Vem e saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada, era casada. E um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com lisonjas nos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo como boi vai ao matadouro e como louco ao castigo das prisões. Para por aí. Vê como é que é? Como é que era essa mulher? Chamava ele convidado todo dia. E José diz, não, pecaria eu. Eu tenho um trato com seu marido. Né? Ele me vetou a você, me colocou a casa dele, todo o ouro e a prata desta casa está comigo. Mas você é a esposa dele e eu não posso tocar. Esse é o nosso trato. Pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Não, de forma nenhuma. Jó 31, 9. Põe aí Jó 31, 9. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo. Palavra de Jó, um homem, um príncipe, né? Senhor, dono de muitos camelos, tinha ouro, prata em abundância e podia comprar quem lhe quisesse. Mas ele diz, o meu coração não se deixou seduzir por uma mulher. Olha só como a palavra de Deus diz para a gente guardar a nossa posição firme. Firme aí. Amém?
Quarto ponto, José foi preso por sua fidelidade. Né? Agora, a mulher, né, humilhada, inventou um monte de mentira. Né? Gênesis 39:20 diz que o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, do lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. Aí diz a palavra que o Senhor era com José. Aleluia. Por causa da fidelidade de José agora. A postura de José, agora José está preso injustamente. Né? Então, mas chegando lá, olha o que acontece agora. Deus começa a prosperar José lá também. E ele se torna agora, né, ali, o auxiliar maior ali. Né? Então, e tudo começa a prosperar lá. E diz que agora vem 2 presos especiais. Né? Vem 2 presos especiais. Né? E foram entregues nas mãos de José. Né? Agora, aquele cárcere tinha lá o chefe dos padeiros. Imagina, o lugar que tinha comida ruim, agora tem pão de primeira. Né? Eles iam trabalhar para José. E José é muito inteligente, ó, manda farinha para cá. Manda farinha, né, que agora tem padeiro aqui. Né? Aí começaram a fabricar pão lá. E virou o melhor presídio que tinha na terra. Né? O Senhor prosperava aquele lugar por amor a José. Romanos 8:26. Leia comigo. Leia comigo. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ajudará. Sempre, sempre conta com o Espírito Santo. O pastor às vezes não consegue chegar, mas o Espírito já está. Aleluia. E ele consola e conforta o seu coração. Presta atenção, as coisas podem estar ruins, o Espírito é o que te consola. Antes do pastor chegar. Aleluia. Viu? Você pensa que é só o pastor, não. O Espírito Santo está na frente. Aleluia. Conta com o Espírito Santo. Guarda esta palavra no seu coração. Ele que intercede diante do Pai. Aleluia. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Aleluia. É você. É você. É você o número 1. Aleluia. O Espírito Santo cuida de você. Viu? O Espírito Santo cuida de você. O Espírito Santo habita em vós. Ele chega primeiro que o pastor. Viu? É mais rápido. É, amado. Mais rápido que você pensa. Aleluia. Glória ao Senhor. E na prisão, José interpreta 2 sonhos. Do padeiro e do copeiro. Né? Aleluia. Gênesis 40, verso 1 e 3. Voltamos lá. Verso 1, né? Aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o Senhor, o rei do Egito. Verso 2. Indignou-se Faraó muito contra seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor, contra o padeiro Mor. Verso 3. Entregou-os na prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Aleluia. Aonde José estava. Aleluia. E ali, agora, José, ele interpreta o sonho do padeiro
né, e do copeiro. Eles sonharam lá e estavam perturbados. E José chega para eles: ei, vocês estão perturbados, vocês estão tristes, o que aconteceu? Né? O Filho de Deus chega para você, põe a mão no seu ombro: olha, eu vou orar contigo, vou abençoar a tua vida, e você, aleluia, espera no Senhor. E aqueles homens agora confiam em José e, olha, ninguém pôde decifrar isso. Conta para mim agora. Agora, um homem que tem o Espírito Santo. Aleluia. E eles contam a José. E José consegue entender esse sonho. Ele fala que o Deus do céu é que desvenda esses mistérios. Aleluia. E ali, então, aqueles homens contam a José e ele consegue decifrar. O copeiro iria ser restaurado, mas o padeiro só tinha mais 3 dias. E foi o que aconteceu. Para o copeiro, José fala assim: ó, quando você sair daqui, estiver lá com o rei, lembra-te de mim. Fala bem de mim para o rei. Né? Mas, diz a palavra, né? Agora o sexto, né? José foi esquecido. Né? Mas não foi por culpa dos homens. Deus estava preparando as coisas. Há momentos, né, como já foi falado hoje, Eclesiastes 3, né? Há momentos que nós somos esquecidos. Há momentos que você é deixado de lado. Né? Parece que Deus se esqueceu de você. Mas aí, mesmo que uma mãe se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti, te tenho gravado na palma de minha mão. É o Senhor quem fala a ti. Os cuidados dele está contigo. Mesmo você passando todas as coisas, não te esqueça disso. Você está gravado. Aleluia. Aquele que derramou o sangue na cruz, ele te tem na palma da mão dele. Aleluia. Não tema. Amém? Não tema. Não tema. Confia no Senhor. Aleluia. E José foi esquecido lá. Jeremias 38, verso 7. E ouviu Ebed-Meleque que Jeremias estava lá no poço. E agora Ebed vai interceder diante do rei, olha, para tirar Jeremias, ele vai morrer lá. Então o rei manda 30 homens com ele, e eles vão lá no poço, tira Jeremias de lá. Aleluia. Glória ao Senhor. E Jeremias fica num lugar melhorzinho do que aquela lama no fundo do poço. Amados, Deus faz assim contigo, comigo, viu? Espera no Senhor. Aleluia. No 39, Jeremias 39, o rei Nabucodonosor livra Jeremias. Ó, você vai para onde você quiser. Toma, leva comida, leva água e vai. Se você vai para o norte, você vai. Se vai para o sul, você vai. Para onde você quiser. Porque ele tinha uma posição como José. Ele não mudou a sua posição, caráter firme contra o pecado, falando a verdade, porque Deus enviou a palavra. Aleluia. E agora José, por causa do sonho de Deus, estava no Egito assim, esquecido, mas, aleluia, Deus era com ele, aleluia. E agora, 7º ponto, José interpreta os sonhos de Faraó. Olha só o Filho de Deus agora.
Agora vai interpretar o sonho. Né? Foi falar de vaca gorda, de vaca magra. Olha onde que tem esse negócio. É? Vamos lá no Gênesis 41. Abre aí. Tempo de vaca gorda e tempo de vaca magra. Você sabe que vaca gorda é usado para quê? Que tempo que é? Fartura, tempo bom. E vaca magra, tempo ruim. Não tem nada, né? Lá no Brasil, assim, tempo de vaca, né? Ainda bem que tem as duas vacas, né? Ali, né? No Gênesis 41, vamos ver que vaca que está aqui, né? Gênesis 41, verso 1. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram. Não. 41, estou 40. E aconteceu que o fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Agora passa 2 anos, José preso lá. Eis que subiam no rio 7 vacas formosas à vista, gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que subiam no rio após elas outras 7 vacas feias à vista, e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Verso 4, e as vacas feias à vista e magras comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. E então acordou Faraó. Depois ele dormiu de novo, dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Agora é espiga de milho, né? Eis que 7 espigas miúdas queimadas no vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam 7 espigas grandes e cheias. Aí Faraó acordou, não é? Então ele muito perturbado agora. E ninguém conseguia desvendar. Lá no Egito tinha os magos, tinha ali os astrólogos, tudo. Ninguém conseguia a revelação. Aí, curioso, o copeiro se lembrou. Depois de 2 anos, o copeiro vai se lembrar. Não é? Ele podia lembrar em uma semana, mas ele foi lembrar depois de 2 anos. Que coincidência de Deus essa, né? É mão de Deus? Não sei quanto pode durar o seu tempo de provação. Aqui de José, 2 anos para o copeiro lembrar dele. Né? Mas chegou o tempo. Olha, lá na prisão onde eu estava, tinha lá um moço lá que desvendava o sonho, desvendou o meu e do padeiro. Eu estou aqui, o padeiro, né? Foi. Então chama esse homem agora na minha presença. Agora, José fedidinho, tudo sujo lá. Agora, roupa especial, banho, né? Vocês lembram do filho pródigo? Né? Meio parecido, né? Pai à vista, ele, à distância, ele abraça daquele jeito mesmo, manda banhar esse moço, manda colocar a roupa, a vestimenta de primeira, manda colocar o anel, aleluia, no dedo, aleluia. Esse é o Pai, aleluia. Glória ao Senhor. Pai, perdoa, pequei contra ti, pequei contra o céu, aleluia. Ele foi restituído, aleluia. Você sabe dessa história? Aleluia. Está meio parecido aqui. Agora, esse homem chega, o que aconteceu aqui? Olha, Faraó sonhou 2 sonhos. E só você. E ele fala igualzinho. O Deus dos céus. Aleluia. Esse que revela. Aleluia. E ali, esse homem, agora, chega assim, em 41, verso 33. Ele responde a Faraó. Olha,
essas vacas e essas espigas são as mesmas coisas. Vão ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Prepara-te. Separa um homem para cuidar disso, de preparar nos 7 anos de fartura, de separar alimento, porque vem uma grande fome depois para salvar muitas vidas. E foi o que Faraó fez. Congregou os seus grandes, haveria alguém, um Espírito de Deus, alguém sábio, haveria, senão esse José. Aí faz diferença, aquele que faz brilhar o Espírito Santo. Nas coisas importantes é chamado. Aleluia. Agora estava diante do homem mais poderoso da terra nesse tempo aí. E ele escolhe exatamente um homem cheio da sabedoria de Deus para conduzir o Egito agora. Agora tudo vai estar debaixo de tuas mãos. Vê bem, é o Egito e eu sou Faraó, sou o primeiro. E Faraó coloca o anel nas mãos de José. Aleluia. Olha o sonho agora se cumprindo. Agora tem chance daquelas pessoas se curvar a ele. Né? Mas ele via isso meio, né? Meio crendo, não crendo, né? É que nem crente, né? Será que você vê Deus te abençoando? Talvez lá atrás você não perceba muito, mas você vai diante da Escritura sendo fortalecido dia a dia. Por isso, venha receber a palavra. Você vai ser fortalecido por Deus, vai crendo na palavra e vai chegar o dia de José na sua vida. Aleluia. E ali, sendo preparado todas as coisas, e aquele homem começa a organizar aquele Egito. Aleluia. No 8º, José se torna o governador do Egito. Mas agora vem a cura de José. Agora vem lá uma moça para se casar com José. Aleluia. E nasce ali 2 filhos a José. Aleluia. A restauração da vida de José e a sua cura. Aleluia. Glória ao Senhor. Manassés e Efraim. Aleluia. Manassés o significado é mais ou menos, né, a cura. Eu esqueci agora o significado direito, mas é como uma cura. Aleluia. Glória ao Senhor. E ali José, sendo abençoado agora, tem uma família, tem todo o Egito sob seus cuidados. Aleluia. E José agora se encontra com seus irmãos. Se fosse eu, né? Eu vou matar vocês, seus cabras safados. Né? Vou esfolar vocês, né? Fosse uns 35 anos atrás, eu mandava pendurar, né? Pendurando pelos couros, né? Seus cabras safados, né? Vocês me pagam, né? Vocês me venderam, né? Mas José, ele foi sarado para esse encontro. Aqueles cabras que merecia arrancar o couro mesmo, né? Mas eles mesmos, né? Vendo Jacó durante aí uns 15 e poucos anos a mais, Jacó sofrendo pela morte de José. Eles tinham mentido e inventado, ele não estava morto coisa nenhuma, mas a culpa era deles. Eles sentiam o Jacó morrendo a cada dia.
Então, quando vendo o pai morrendo porque eles mataram o filho, né? A ganância, o coração mau deles, né? Eles sofreram igual a Jacó. Pagaram um preço caro, né? Um ainda diz, não, não mata não. Mas o restante, né? Esse era Rubem, mas mesmo assim consentiu em vender tudo. E agora, o homem que mandava na terra agora, todo o poder, ele podia fazer o que quiser com aqueles homens, né? Mas não. Ele reúne a família. Ele diz, não vos entristeçais, porque para a preservação da vida é que eu vim primeiro, para vocês estarem vivos e todo o restante depois, é que Deus me enviou para cá. Ele com o coração sarado, ele perdoa. Então a gente tem que perdoar também, né? Até quantas vezes? 70 vezes 7 e para mais. É. Se você não perdoar, você não chega no céu, filho. Viu? E minha filha? Ai, se não perdoar, Jesus perdoa pecado. Foi para perdão de pecado que ele morreu, foi cravado na cruz. Não é isso que está escrito? Ele fala, até quando que eu vou perdoar? Uns numerozinhos, 70 vezes 7. Só isso dá 490. Se você for dividir em 24 horas, dá meia hora cada perdão. Viu? Meia hora. Você tem que perdoar em meia hora alguém que te aborrece. Hein? Acho que dá uns 3 dias para normal para uma coisa só, né? Né? Aí que você vai pensar em perdoar quando estiver mais tranquilinho, né? Mas Jesus fala, 70 vezes dá cada meia hora um perdão, né? E Jesus, né, fala algo tremendo nos nossos corações. Então, se a gente não perdoa, a gente não chega lá. Ó, vamos para o inferno se a gente não perdoar ninguém. Viu? E José, ele sarado pelo Senhor, restaurado pelo Senhor, ele consegue. Então a presença do Espírito é para te sarar. Você com o coração sarado você consegue. Se você não tiver a presença de Deus, ó, você não perdoa, você vai para onde? Piu! Né? É esse o caminho. Você quer subir quando Jesus mandar trocar, né? Tocar a trombeta, né? Quando soar a trombeta, você vai querer ouvir e subir, né? Mas se tu não perdoa, você não vai ouvir e vai ficar. Então, para preservação, né? José foi um instrumento para conservar vidas. E então ele perdoa os seus irmãos. Não entristeçais. Gênesis 45, 5. Não vos entristeçais, nem pese aos vossos olhos por me haverdes vendido. Olha lá. Não entristeça por me ter vendido, mas foi por conservação da vida que Deus me enviou diante da vossa face. Foi obra de Deus, foi sonho de Deus. Os sonhos de Deus, ele toma, né, o rumo. E nós temos que ser participantes, né, obedientes à palavra. Nós vamos prosperar naquilo que Deus nos prosperar. Naquilo que Deus não prospera, não prospera. Vamos ter vida de José, mas tem um gozo da presença do Espírito operante. Como é bom ver o Espírito Santo operar na pessoa. Aleluia. Eu tive resposta de Deus.
Aleluia. E a pessoa diz, naquele dia eu não sabia a escolha que eu tinha feito. E era um casamento. E esses dias eu ouvi, eu estava errado. Porque eu perguntei, você tem certeza que você vai casar? Ele, tenho. Então tá bom. Eu casei. Mas depois deu tudo errado. Aí, no tempo igual ao de José, ele foi abençoado. E aí ele disse, olha, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, muitas vezes a gente não sabe o que está fazendo no tempo. Mas Deus tem controle de tudo. Esse mundo, né, se você olhar, você fica meio, né? Ah, meu Deus. Né? Mas o Senhor tem controle de tudo. Aleluia. Então, chama o Espírito para a sua vida. O Espírito Santo, eu quero ser diferente. Assim, não dá não. Né? E o Espírito muda. Além de nos socorrer, né? Nas nossas fraquezas, ainda estabelece uma estrutura dentro de nós, da qual nós vamos nos alegrar e Deus também. Tem fruto bom, vai produzir, você vai ser usado, você vai abençoar vidas. Né? Isso aconteceu comigo. Também era pecador, como qualquer outro. Mas um dia eu pedi para o Espírito Santo mudar minha vida. Tá? Não dá mais desse jeito assim, não. Eu quero saber isso aqui, a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu quero entender para mim. Primeiro para mim. Primeiro para mim. Eu preciso. Vamos nos colocar em pés. Glória ao Senhor. Aleluia. Você diz ao Espírito Santo aí, sou eu, euzinho, tu me conheces, sou eu. Aí você faz a sua oração, eu faço a minha. Né? Já fiz, faço de novo e faço outra vez. E se eu escorregar, eu faço de novo. Escorregar não, né? Mas se eu estiver meio fraquinho, né? Põe diante do Espírito Santo. Ele te conhece. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais, nos colocamos diante da Tua presença. Aleluia. O Salmo diz, Tu que sondas, Tu que sabes o nosso interior. Aleluia. Glória ao Senhor pelo Teu Espírito. Tu nos redimiste e colocaste o Espírito Santo em nós. Aleluia. Mas eu, Pai, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu não posso continuar hoje, ontem. Da mesma forma, eu preciso ser melhorado, aperfeiçoado. Aleluia. Pela graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Pela palavra da verdade que nos é transmitido. Aleluia. Sim, em nome de Jesus, eu preciso de mudança. Aleluia. Eu me converto hoje ao Senhor. Aleluia. Quantas orações eu fiz e continuo fazendo. Senhor, me recebe. Senhor, aleluia, eu entrego meu coração e Tu me muda. Aleluia. Para que eu seja um pouco mais próximo a Ti, mais parecido contigo, Senhor. Porque do jeito que está não serve. Oh, serviu para ontem, mas para amanhã não serve, Senhor. Aleluia. Senhor, me muda, me transforma o meu coração. Aleluia. Para que eu possa conseguir chegar e subir, Senhor.
aleluia, não seja mentiroso, que eu consiga perdoar, que eu consiga amar de verdade, conforme a tua palavra diz, aleluia. Glória ao Senhor, por essa noite gloriosa, aleluia, onde tu falaste de várias formas, de várias maneiras, Senhor, e continua nos tratando, Senhor, aleluia, até aquele dia, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.